Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pela TV, canal 126 ou pelo canal 85 da Sky, também aqueles que nos assistem pelo YouTube. Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Nós vamos continuar com o nosso assunto de dons espirituais, falando da manifestação do Espírito Santo no Ministério de Jesus, logo depois da vinheta. No último evento, nós falamos sobre a manifestação do Espírito Santo no ministério do Senhor Jesus. Falamos sobre alguns, falta agora falar. O último nós falamos sobre maravilhas, curas, maravilhas e agora profecia. Houve profecia no ministério de Jesus? Então, nós vamos observar de maneira muito clara e evidente para nós o capítulo 24 do livro de Mateus. Aquilo que nós conhecemos como o sermão profético. Que riqueza de profecias colocadas ali no capítulo 24 de Mateus. Algumas profecias aconteceram mais rapidamente, outras demoraram, mas nós vamos ver que o sermão profético de Jesus, no capítulo 24 de Mateus, fala em todo o tempo da igreja, desde o seu início até o arrebatamento da igreja, até a sua segunda vinda. As profecias que ele coloca, não é? Então, eu até mencionaria como dentro da profecia, mas também que foi um dos milagres de Jesus, foi o primeiro milagre de Jesus, não é? Mas eu colocaria aqui como um milagre, lá, bem, apesar de ser no capítulo 5, falando sobre o quinto dom, que seria maravilhas, mas essa maravilha eu colocaria aqui dentro da profecia, que é a festa, as bodas de Caná da Galileia. As bodas de Caná da Galileia é uma profecia notável do ministério de Jesus. Ao terceiro dia, veja, Jesus não tinha morrido ainda, então ele profetiza sobre o terceiro dia. Ele profetiza sobre o Pentecostes, que começa no meio dos gentios, ao terceiro dia, em Caná da Galileia dos gentios, começa uma festa de casamento. Então ele profetiza sobre o início da igreja. Ele mostra todo o decorrer da igreja, todo o período da igreja, quando ele fala das 7 talhas, a água transformada em vinho, a vinda do noivo. Então, toda a festa descrita ali, a participação dele nas bodas de Caná da Galileia, é um ato profético maravilhoso, extraordinário. Então, nós estamos vendo que o ministério de Jesus, só com esses 2 momentos, que é as bodas de Caná da Galileia, você pode ler as bodas de Caná da Galileia, você vai ver que em toda a festa, todo o período da igreja, é uma experiência que o Senhor deu nessa obra, quando o Senhor mostrou a um servo, num período de mensagens, o Senhor mostrou a ele as bodas de Caná, com toda a história da igreja, desde o Pentecostes,
desde o terceiro dia, que é a ressurreição, Pentecostes, até o arrebatamento da igreja. Notável, notável essa profecia aí nas bodas de Caná. Então o ministério de Jesus é profético de maneira intensa e maravilhosa, tudo é profético no ministério dele, mas só para mostrar essa descrição. As bodas de Caná da Galileia é a mesma coisa das 7 cartas, é a mesma sequência profética. Como o sermão profético, quando todo o sermão profético, ele afunila dentro do livro de Apocalipse apontando já dentro das profecias de Apocalipse para o momento do fim. Isso é muito interessante no ministério de Jesus, como ele faz isso. Então, o dom de profecia no ministério do Senhor Jesus. As profecias que edificam, a profecia que exorta, a profecia que consola, está tudo ali no ministério de Jesus. Mas, vamos então agora falar sobre o 7º dom. Qual o 7º dom que Paulo descreve na carta aos Coríntios? Discernimento de espíritos. Será que você viu ou você vê esse dom no ministério de Jesus? É muito importante, porque o discernimento de espíritos que Paulo descreve na carta aos Coríntios é a capacidade que a igreja, como corpo, presta atenção, a capacidade que a igreja, como corpo, tem que discernir aquilo que é do Espírito Santo daquilo que não é do Espírito Santo. Porque os dons espirituais são no corpo. Tanto que na sequência do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, ele dá a sequência falando sobre a igreja como corpo. Então nós vamos ver que o discernimento, ele é de espíritos, essa identidade que a igreja tem, essa capacidade que ela tem de separar o que é e o que não é do Espírito Santo, é da igreja, não é individual, é da igreja, então é corpo. Mas no ministério de Jesus, isso aconteceu? Será que Jesus deixou isso como exemplo para nós? Vamos lá. A confissão de Pedro. Jesus interroga os seus discípulos perguntando: quem dizem os homens que eu sou? A pergunta: o que os homens dizem de mim? O que os homens falam a meu respeito? Pedro disse: olha, uns dizem que o senhor é Jeremias, outros falam que o senhor é Elias, que tinha que voltar. Há quem diga que o senhor é João Batista, que ressuscitou. Outros até dizem que o senhor é um profeta. Essas pessoas que falavam isso a respeito de Jesus não falavam mal dele, talvez até nem o perseguissem. Mas a resposta deles não estava correta. Era uma resposta de cunho religioso racional. Era uma interpretação racional, humana, da lógica, talvez, daquilo que eles tiveram aprendido até pelos costumes da tradição religiosa. Então Jesus disse: muito bem. E vós? O que vocês dizem a meu respeito? Então Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: muito bem, Pedro. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. No texto original, Shimon Bar-Yoná. O que fala, o que foi gerado pela pomba. Então, Pedro, o que você falou não veio de você. Meu Pai te revelou. Então, o que você falou
você falou porque você ouviu a voz do Espírito. Shimon Bar Yoná, que ouve, né, a voz do Espírito. Ele ouviu a pomba. Então Jesus disse: Pedro, você teve revelação. Jesus então interpreta ali uma revelação. Né? Então Jesus depois profetiza a respeito dele, né? Essa revelação que você teve, Pedro, é por isso que às vezes alguns confundem, né? Eu te darei as chaves do reino dos céus. Jesus está falando sobre a participação de Pedro no início da igreja. A primeira chave foi a primeira mensagem, a porta se abriu, 3.000 conversões, a segunda chave, a porta se abriu para 5.000, a terceira chave, a conversão do centurião, né, da corte romana. Enfim, as chaves. Aquilo que Jesus falou. Mas, logo em seguida, Pedro faz uma outra colocação sobre a não ida de Jesus para Jerusalém, porque seria preso lá, Pedro faz uma ponderação sobre isso, para que ele não fosse a Jerusalém, porque lá ele seria preso, morto, ele faz essa colocação. Nesse momento, Jesus repreende Pedro e disse uma palavra muito dura para Pedro, né? Para trás de mim, Satanás. Quer dizer, ele identifica ali uma colocação, uma ação completamente diferente da primeira. Na primeira, Jesus diz para Pedro: você teve revelação. Nessa aqui, você disse uma coisa que não é do Espírito, pelo contrário. Você aqui disse uma coisa que é contra tudo que você falou. Aqui você estava no Espírito e aqui você estava fora do Espírito. Nesse exemplo, Jesus mostra a necessidade que a igreja tem de discernir o que é do que não é do Senhor. E é por isso que Paulo, quando fala de dons, diz que os dons precisam ser exercidos no corpo. Eu me lembro que uma vez eu conversei com um pastor da Holanda. Nós fomos fazer uma visita, ele tinha participado de um seminário nosso na Bélgica, ele ficou muito empolgado, e ele disse: eu creio nos dons espirituais, creio plenamente, mas eu não deixo que eles se manifestem na minha igreja. Eu perguntei por quê? Muito simples, porque eu não sei quando é que é e quando é que não é. Eu não sei separar. Então, para evitar problemas, é melhor não ter. Eu disse: mas aí está errado, pastor. Porque a igreja, como corpo de Cristo, ela tem que aprender a discernir o que é do que não é. Essa é a função da igreja. O que é do Espírito Santo, separado daquilo que não é do Espírito Santo. Está muito claro nisso que aconteceu com Jesus e Pedro. A necessidade de entender isso. Então aí Jesus dá um exemplo claro no seu ministério do discernimento de espíritos. Mas agora nós entramos naquele dom que as pessoas perguntam: muito bem, e Jesus falou em língua estranha? Ah, falou, Talita Cumi. Não, Talita Cumi não é língua estranha. Talita Cumi é aramaico. Jesus conhecia. Segundo alguns historiadores dizem, provavelmente Jesus falava, além do hebraico, também o aramaico. É possível que ele falasse o aramaico. Alguns afirmam que ele falava o aramaico. E essa colocação Talita Cumi é aramaico.
Não é língua estranha. Sim, então Jesus não falou língua estranha? Vamos lá. Paulo diz que o dom de línguas tem um objetivo. Qual o objetivo do dom de línguas? Paulo diz: quem fala em línguas edifica a si próprio. Então, o dom de línguas, ele é para a sua própria edificação. Não é? É só edificação, aquilo para a vida da igreja. Mas Jesus precisava ser edificado? Jesus é perfeito. Então, o dom de línguas, ele está intrínseco no ministério de Jesus? Está. Mas você não ouviu ele falar em língua estranha? Porque ele não precisava de falar em língua estranha, porque ele já era edificado. Ele já era perfeito. Mas ele não poderia deixar de mostrar para a igreja sobre o dom de línguas, sabe como? Quando ele escreve, quando lá no capítulo 16 de Marcos diz assim: estes sinais seguirão aos que creem, em meu nome falarão novas línguas. Então, em meu nome falarão novas línguas. Então, o dom está intrínseco nele. Mas ele não precisou falar em línguas porque ele já era edificado. Estava pronto. Não tinha necessidade de falar em línguas. Mas a interpretação de línguas, então? Jesus não precisava de um sinal, a língua era um sinal. Jesus não precisava de sinal. Por quê? Porque ele é homem, mas é Deus. Ele é perfeito. E ele tem a plenitude do Espírito Santo, tem a plenitude do Espírito Santo. Ele não precisava de outro para falar em língua, para ele interpretar. Então, quando ele falava, já era profético. Então, ele já falava diretamente, sem precisar do dom de línguas para a edificação. Então, esses dois dons, línguas e interpretação, já estão praticamente inseridos no ministério dele, porque ele próprio diz isso quando ele diz que os sinais seguirão os que creem. A interpretação seria a língua estranha, que ele não fala, mas que ele cita, porque já está inserido no ministério dele. Vejam, irmãos, então nós observamos que as 9 operações do Espírito Santo descritas no ministério de Paulo existem no ministério de Jesus. Descritos, quando Paulo escreve para a igreja, quando Paulo escreve os dons espirituais, os 9 dons espirituais para a igreja, ele não está dizendo, ele está criando uma coisa nova. Ele está mostrando aquilo que o Espírito Santo fez no Velho Testamento, que o Espírito Santo fez no ministério de Jesus, porque ele tinha a plenitude do Espírito Santo, e agora o Espírito Santo estava sobre a igreja para operar da mesma forma na vida da igreja. E agora a igreja não tem, o membro da igreja não tem os 9 dons. Ah, o irmão ali tem os 9 dons. Não existe isso. Nenhum irmão tem os 9 dons. Quem tem os 9 dons é a igreja, como corpo. O irmão pode ter um dom, 2, 3, 4, pode ser que tenha, né? Alguns têm dom de língua, interpretação, tem dom de ciências e sabedoria, por aí vai, discernimento e tal. Mas os 9 ele não tem. Por quê? Porque os 9 estão na vida da igreja como corpo. No ministério de Jesus, sim, os 9 estavam no ministério dele. Mas agora a igreja substitui Jesus no seu ministério, porque agora a igreja é corpo e ela vai operar como corpo. Então,
todas as experiências da vida da igreja, tudo aquilo que acontece na vida da igreja, aconteceu no ministério de Jesus. Por isso que Jesus diz que coisas até maiores do que aqueles que ele fez, nós poderíamos fazer. Por quê? Porque o Espírito Santo que operou em Jesus é o Espírito Santo que opera na igreja hoje. Então vejam, irmãos, nós estamos mostrando a riqueza da operação do Espírito Santo. Nos próximos episódios, nós vamos então começar agora a falar sobre os dons espirituais na vida da igreja depois do Pentecostes. Porque quando Paulo descreve os dons espirituais, ele não criou, ele descreve aquilo que ele viu acontecer na igreja de Antioquia. Então, a experiência que ele tem na igreja de Antioquia, ele descreve aquilo que ele viu. Então, ele descreve aquilo que ele recebeu. Então, por isso que ele diz assim, eu recebi do Senhor aquilo que também vos ensinei. Quer dizer, ele recebeu, ele viu a doutrina do Espírito ali e o Espírito Santo mostrou para ele a doutrina e ele depois ensinou. Mas nós vamos falar mais sobre isso nos próximos episódios. A paz do Senhor.